enquanto a grande massa de moradores da Serra de Durango se afadigava em preparativos urgentes, reforçando as coberturas de suas cabanas ante a iminência das primeiras geadas severas. Imperava uma incompreensão absoluta sobre os afazeres de Mateu Álvares. A despeito de sua juventude, marcado pela orfandade há pouco mais de 2 invernos e reformado do serviço militar devido a uma lesão articular, Mateu não se dera por satisfeito ao concluir o teto de zinco e pinho. Ele erguia, para espanto geral, uma segunda estrutura completa. Não se tratava de um mero remendo, mas de uma cobertura suspensa com exatidão matemática a 35 centímetros da primeira, sustentada por pilares verticais ancorados nas vigas mestras. Os comentários jocosos multiplicavam-se. O rapaz perdeu o juízo no quartel, sentenciavam nas conversas da venda local. Uma cobertura basta, 2 são apenas um convite ao colapso quando a neve assentar. É um desperdício de madeira para quem pouco tem. Numa comunidade onde cada tábua era serrada manualmente e cada centavo era sagrado, tal empreitada soava como um delírio. A voz crítica mais autorizada vinha de Dom Eusébio Romero, o carpinteiro de maior prestígio naquelas terras. Com mais de 50 edificações erguidas entre Durango e Chihuahua, ninguém detinha maior conhecimento sobre a alma da madeira serrana do que ele. Certa manhã, abandonou seu machado sobre um tronco e, com um sorriso de incredulidade, interpelou Mateu à distância. "Ei, rapaz!" bradou ele. "Teu telhado já estava perfeito, ângulo correto, escoamento impecável. Que diabo pretendes colocando o outro por cima?" Mateu, sem desviar o olhar, continuou a ajustar um cordel de Istli que desenhava uma quadrícula precisa sobre a estrutura. "Meu avô fazia assim", retrucou com serenidade. "Chamava-lhe teto que respira." Dom Eusébio soltou uma risada breve e seca. "Não estamos na Europa nem nos manuais, filho. Isto é a serra. Quando a neve cair com vontade, essa carga extra vai esmagar tua casa." Mateu prosseguiu em seu labor, imperturbável. A sua biografia não era segredo para ninguém no povoado. A mãe sucumbira a uma pneumonia quando ele contava 13 anos. O pai, lenhador de ofício, perecera 2 anos depois, vitimado pela queda de um pinheiro durante uma tempestade. Mateu buscara refúgio na disciplina militar, tentando encontrar estabilidade. Mas um acidente, em manobras de treino no norte, rendeu-lhe um joelho inutilizado e uma baixa prematura. Muitos especulavam que ele venderia o modesto lote herdado para tentar a sorte na cidade. Ao contrário, ergueu sua própria cabana, robusta e despojada, aplicando técnicas absorvidas pela observação do avô na infância, e agora dedicava-se a esta excentricidade. Ao findar de setembro, a segunda cobertura já se destacava nitidamente sobre a primeira. Não fora revestida com lâminas novas, mas com pranchas espessas de carvalho, mais densas e resilientes. O vão entre os 2 telhados fora selado lateralmente, criando uma câmara de ar contínua. O padre Julián, responsável pelas missas semanais na comunidade, sentiu-se compelido a intervir, movido por genuína preocupação. "Filho, o povo está inquieto", disse-lhe. "Murmuram que estás a dissipar teus magros recursos em algo supérfluo." Mateu descobriu a cabeça em sinal de respeito. "Padre, meu avô ensinava que o ar imóvel é o melhor abrigo que Deus nos concedeu. Esse espaço vazio reterá o calor no inverno e expulsará a canícula no verão." O sacerdote franziu o senho, cético. "A carga foi calculada", insistiu Mateu. "Os postes distribuem o peso e o teto superior possui maior inclinação. A neve não encontrará pouso ali." Essa afirmação foi o estopim para as maiores zombarias. Novembro trouxe o prelúdio do frio. Nada que fugisse à normalidade, mas o suficiente para que as disparidades começassem a emergir. Enquanto nas residências convencionais as lareiras exigiam vigília constante noturna, Mateu consumia menos lenha, e ainda assim sua cabana conservava uma temperatura amena. "Sorte de principiante", desdenhavam alguns.
O verdadeiro inverno ainda não mostrou as garras, alertavam outros. Contudo, nos derradeiros dias de janeiro, a atmosfera transmutou-se. Os anciãos pressentiram a mudança antes de qualquer sinal visível. O ar tornou-se denso. O silêncio adquiriu uma qualidade forasteira. As montanhas pareciam prender a respiração em antecipação. A grande tempestade descia do norte. Ninguém podia conceber que, em poucos dias, aquele telhado duplo, objeto de escárnio e desprezo, seria a única âncora a prender muitos à vida. E Mateu, o jovem pobre de quem todos riram, ignorava que seu lar estava prestes a converter-se na arca de salvação para todo o povoado. A tempestade não anunciou sua chegada com estrondo, mas com uma quietude espessa, antinatural, que se alastrou pela serra como um presságio que apenas os velhos sabiam decifrar. O vento cessou subitamente. O canto dos pássaros extinguiu-se. Até os cães da vila mostravam-se agitados, com as caudas entre as pernas e orelhas em alerta. Mateu Álvares rachava lenha nos fundos de sua casa quando percebeu a alteração. O ar, até então seco e cortante, ganhou um peso quase úmido. Ergueu os olhos para as montanhas vestidas de pinho e carvalho. As nuvens acumulavam-se baixas, compactas, marchando do norte. Chegou, murmurou para si mesmo. Naquela noite, a primeira neve precipitou-se, não com violência, mas com uma constância implacável. Flocos robustos amortalharam telhados, veredas e currais. Ao amanhecer, o povoado despertou sob um manto alvo que estalava sob as botas. As crianças aventuraram-se nas brincadeiras, os homens fortificaram frestas e as mulheres estocaram lenha junto aos fogões. Todos, exceto Mateu. Ele não saiu para inspecionar sua obra, pois não havia necessidade. No interior de sua cabana, o fogo crepitava com placidez. O calor permanecia estável, sem aquelas correntes gélidas que habitualmente desciam do teto no inverno. Mateu pousou a mão na parede e depois no forro. Estava morno, exatamente como o avô prometera naqueles cadernos antigos repletos de diagramas e equações rústicas. No terceiro dia, a nevada intensificou-se brutalmente. A Serra de Durango viu-se isolada. A estrada principal desapareceu sob mais de meio metro de neve. O vento começou a soprar com vigor, empurrando a massa branca contra telhados e paredes, como se tentasse arrancá-los pela raiz. Os termômetros despencaram para além dos 10 graus negativos. Na residência de Dom Eusébio, o fogo não conhecia trégua, dia ou noite. Ainda assim, o frio infiltrava-se por cada fresta. A lâmina do telhado gemia sob a carga crescente da neve. Jamais vi cair tanta quantidade, comentou sua esposa, encolhendo-se num chale. Dom Eusébio manteve o silêncio, fitando o teto com apreensão. Nas outras casas, os problemas multiplicavam-se. Goteiras, vigas que estalavam em protesto, portas emperradas pela umidade congelada. A neve acumulava-se sem deslizar, formando camadas pesadas que ninguém ousava remover sob o vento cortante. Mateu monitorava tudo da janela de sua cabana. O segundo teto cumpria sua função silenciosamente. A neve acumulava-se no topo, sim, mas a angulação mais acentuada forçava grandes placas a deslizarem sozinhas, atingindo o solo com baques secos. O teto interior permanecia limpo, seco, alheio ao peso direto. Lá dentro, a temperatura mantinha-se constante. Mateu alimentava o fogo apenas 2 vezes ao dia, consumindo quase metade da lenha que seus vizinhos queimavam. No quinto dia, o vento tornou-se selvagem. Rajadas que uivavam como bestas feridas desciam da montanha, açoitando as cabanas com fúria. Na casa do padre Julián, uma das vigas mestras começou a ceder, exigindo escoramento improvisado com o que havia à mão. "Isto não vai resistir", sentenciou um dos homens do povoado. "Se continuar assim, o teto desaba." Naquela mesma noite, o primeiro colapso concretizou-se. A cabana da família Herrera, erguida há 20 anos, sucumbiu. Um estalo seco despertou a todos quando o teto cedeu para dentro, sepultando móveis, utensílios e memórias sob uma massa de madeira e gelo. Por milagre, conseguiram escapar a tempo, mas restaram ao relento. O medo alastrou-se como pólvora. As pessoas começaram a recordar-se do rapaz do teto duplo, aquele a
quem chamaram louco, de quem zombaram na venda e na cantina. Dom Eusébio foi o primeiro a engolir o orgulho. Com o rosto protegido e o corpo exausto, avançou penosamente pela neve até a cabana de Mateu. Cada passo era um duelo contra o vendaval. Golpeou a porta com vigor. "Mateu!" gritou. "Abre, rapaz!" A porta cedeu e uma lufada de ar quente escapou para o exterior como um suspiro de vida. Dom Eusébio sentiu o contraste imediato, quase doloroso na pele. "Entra!" disse Mateu. "Aqui dentro o frio é menor." Dom Eusébio entrou tremendo e perscrutou o ambiente com incredulidade. A cabana estava seca, aquecida, segura. O carpinteiro engoliu em seco. Creio que nos equivocamos contigo", admitiu. Mateu não sorriu. Manteve o olhar na janela onde a tempestade rugia impiedosa. "Isto está apenas começando", disse em voz baixa, "e vai piorar." E ele tinha razão. No 7º dia, a tempestade já não parecia um fenômeno natural, mas uma entidade viva. O vento não soprava, investia. A neve não caía. Atacava lateralmente, impulsionada por rajadas que faziam vibrar a montanha inteira. O céu permanecia cinzento, baixo, esmagando o ânimo coletivo. A cabana de Mateu Álvares mantinha-se inabalável. Ao seu redor, o povoado começava a ceder, casa por casa. Telhados deformados, vigas arqueadas, paredes que estalavam como ossos velhos. Cada ruído noturno fazia as famílias despertarem com o coração disparado, temendo que o próximo estalo fosse o aviso final antes da ruína. Dentro do refúgio de Mateu, a realidade era outra. O fogo ardia com constância, sem a necessidade de alimentação horária. O ar mantinha-se temperado, livre das correntes gélidas descendentes. Mateu caminhava descalço sobre o assoalho de madeira, algo impensável em qualquer outra casa do povoado em pleno inverno. O segundo teto operava invisível aos olhos. A neve acumulava-se em cima, mas não pressionava a estrutura principal. O colchão de ar entre as duas camadas absorvia o frio, neutralizando. Sempre que o peso se tornava excessivo, a inclinação do telhado exterior expelia enormes placas de neve ruidosamente, aliviando a carga. À meia-noite do 7º dia, ocorreu o inevitável. Um som profundo e seco retumbou na montanha. Depois outro e mais outro. O teto da casa dos Romero, primos de Dom Eusébio, colapsou sob o peso acumulado. A família conseguiu escapar envolta em cobertores, com as crianças em prantos, mãos entorpecidas e o pavor cravado no peito. Não houve debate. Um dos homens apontou para a colina. "Para o Mateu", disse. "É o único teto que permanece firme." A caminhada foi lenta e perigosa, com a neve pela cintura e o vento apagando qualquer vestígio de trilha. Ataram-se com cordas para não se separar, guiados apenas pela luz tênue que escapava da janela de Mateu. Quando a porta se abriu, o choque térmico foi brutal. O vapor elevou-se das roupas congeladas ao contato com o ar morno. As crianças cessaram o choro quase instantaneamente, aturdidas pelo calor. Mateu não fez perguntas. Moveu bancos, aproximou mais lenha do fogo e indicou onde se acomodarem. "Aqui cabemos", disse. "Apertados, mas cabemos." E assim iniciou-se o êxodo. Uma família chegou, depois outra, seguidas por mais duas. Pessoas que apenas uma semana antes meneavam a cabeça ao ver o segundo teto, agora esmurravam a porta em desespero. Mateu atendeu a todos os chamados. No 10º dia, 19 almas compartilhavam um espaço projetado para uma. Ainda assim, a temperatura não descia do suportável. O ar mantinha-se seco, quente, estável. Ninguém via geada no forro. Ninguém sentia o hálito gelado cair de cima. Dom Eusébio observava o teto com novos olhos. Passava a mão pelas vigas, pelos pontaletes que conectavam ambas as coberturas, pela estrutura que desprezara. Sua mente de carpinteiro começava a compreender a lógica que antes rechaçara. "O peso reparte-se", murmurou. "Não sobrecarrega um ponto único." Mateu assentiu. "Meu avô dizia que um bom teto não luta contra a neve. Deixa-a passar. Lá fora, a tempestade cobrava seu preço. Mais 3 casas ruíram nas 48 horas seguintes. Uma família perdeu todos os mantimentos quando seu teto cedeu durante a noite. O padre Julián chegou à cabana de Mateu com as mãos violáceas pelo frio e a voz embargada.
Se não fosse por este teto, disse sem concluir a frase. Mateu olhou em volta. Rostos fatigados, olhos avermelhados, pessoas que haviam confiado nos métodos tradicionais e agora se encontravam refugiadas sob uma ideia que haviam taxado de loucura. O vento atingiu seu ápice violento no 12º dia. Rajadas que faziam as árvores tremerem como gravetos secos. A neve movia-se na horizontal, apagando qualquer distinção entre solo e céu. E ainda assim, o teto não caiu. A segunda cobertura continuava a cumprir sua missão: quebrar o vento, deter o frio, proteger o espaço invisível de ar que guardava o calor como um tesouro. Em algum momento da madrugada, Dom Eusébio aproximou-se de Mateu. "Rapaz", disse em voz baixa, "quando isto terminar, vou reconstruir minha casa como a tua e vou ensinar aos outros." Mateu fitou o fogo. "Oxalá não tenham que aprender na base da pancada", respondeu, ciente de que muitos já o haviam feito, e a tempestade ainda não dissera sua última palavra. O 13º dia amanheceu sem luz. Não houve sol nem claridade, apenas uma penumbra constante que tornava impossível distinguir manhã de tarde. A tempestade abolira o tempo. O vento continuava a golpear sem descanso e a neve erguia muralhas contra as paredes da cabana de Mateu Álvares, soterrando-a pouco a pouco como se quisesse reclamá-la. Lá dentro, o espaço transformara-se. 24 pessoas compartilhavam agora a cabana. Famílias inteiras dormiam sentadas, envoltas em cobertores úmidos, apoiadas umas nas outras para conservar o calor. O ar estava carregado de respirações, cheiro de lenha, roupa molhada e medo contido. E contudo, não fazia frio. O segundo teto cumpria sua promessa. A temperatura mantinha-se surpreendentemente estável em torno de um calor que permitia mover os dedos, falar sem que o hálito congelasse e dormir sem o terror de não despertar. Mateu organizara o espaço, sem elevar a voz. Ninguém contestava suas decisões. Distribuiu turnos para alimentar o fogo, racionou a lenha, designou lugares para sentar e dormir. O rapaz, que muitos consideraram fraco ou estranho, movia-se agora com uma autoridade tranquila, nascida não do comando, mas da necessidade absoluta. Dom Eusébio observava-o com respeito crescente. "Teu teto não apenas nos cobre", disse-lhe em voz baixa, "nos ordena." Mateu não respondeu, atento aos sons do exterior. Cada estalo da montanha fazia alguém sobressaltar-se. Cada rajada mais forte provocava silêncio imediato. Todos sabiam que, a qualquer momento, o teto poderia falhar, como falhara em tantas outras casas. Mas ele resistia. O peso da neve continuava a acumular-se no teto exterior, mas não de forma perigosa. Grandes placas desprendiam-se com regularidade, caindo ao solo com golpes surdos que faziam a cabana vibrar sem danificá-la. O teto interior permanecia intacto, seco, livre do peso mortal que destruíra outras vivendas. Naquela tarde, chegou Dona Rosa, uma senhora idosa que vivera toda a sua vida na serra. 2 homens carregavam-na. Suas mãos estavam roxas, a respiração fraca. "O teto caiu sobre o fogão", explicaram. "Não conseguiu salvar nada." Mateu libertou um espaço junto ao fogo, retirou seu próprio cobertor e cobriu-a. Ninguém protestou. Horas depois, um grito feminino ecoou. Era Helena, a esposa de um dos lenhadores. O pânico alastrou-se até que o padre Julián compreendeu a situação. "Vai dar à luz", disse, com voz tensa. O silêncio que se seguiu foi distinto, não de medo, mas de incredulidade. Dar à luz, em meio a tal tempestade, com o povoado soterrado, parecia uma condenação. Mas não havia alternativa. A cabana de Mateu converteu-se em sala de parto improvisada. Aqueceu-se água, isolou-se um canto, abriu-se espaço entre corpos exaustos. O vento uivava lá fora, como se quisesse arrancar o teto pela raiz. Não conseguiu. Horas depois, o choro de um recém-nascido preencheu o refúgio. O som cortou o medo como uma lâmina. Alguns choraram, outros rezaram em silêncio. O bebê respirava vivo, quente, protegido por um teto que, segundo todos, nunca deveria ter existido. Mateu apoiou-se na parede, exausto. Sentia o peso de cada vida ali refugiada.
um fardo não só físico, mas moral. Se o teto falhasse, não seria uma casa a cair, seria o povoado inteiro. A noite do 15º dia foi o ápice do terror. O vento atingiu uma fúria jamais vista na memória local. Árvores partiam-se como palitos de fósforo. O ruído era ensurdecedor. O teto exterior estalava, flexionava, mas suportava. Os postes transmitiam a carga para as vigas, distribuindo-a conforme calculado. Mateu permaneceu desperto, com a mão apoiada numa das colunas. "Aguenta", sussurrou. "Aguenta", e aguentou. Quando o vento começou a perder força, ninguém percebeu de imediato, demasiado cansados e habituados ao rugido constante. Mas, gradualmente, o som mudou. As rajadas espaçaram-se. O silêncio começou a retornar tímido. O padre Julián foi o primeiro a notar. "Está passando", disse. Ao amanhecer do 17º dia, uma luz cinzenta filtrou-se pela janela. A tempestade cedera. O povoado estava soterrado, destruído, irreconhecível. Mas a cabana de Mateu seguia de pé, o refúgio de todos. E lá fora, sob metros de neve, aguardava a verdade que ninguém jamais poderia negar. A manhã pós-tempestade não trouxe alívio imediato. Trouxe silêncio, um silêncio espesso, reverente, como se a própria serra contasse seus mortos. O vento cessara por completo, e pela primeira vez em mais de 2 semanas, a fumaça das chaminés já não era arrancada na diagonal, mas subia lenta, quase em agradecimento. Mateu Álvares foi o primeiro a abrir a porta. O ar exterior continuava brutalmente frio, mas já não ameaçava. A luz revelou uma paisagem irreconhecível. Casas esmagadas sob a neve, telhados partidos como costelas quebradas, caminhos apagados. Onde antes havia uma vila, restavam escombros. A cabana de Mateu erguia-se como uma anomalia. Soterrada até a metade, sim, mas firme, íntegra, viva. Um a um, os refugiados saíram atrás dele. Ninguém falava. Alguns levavam a mão à boca, outros fitavam o chão, incapazes de processar a visão. Várias famílias haviam perdido tudo. Algumas haviam perdido alguém. Dom Eusébio avançou com dificuldade, apoiando-se num bastão improvisado. Observou sua própria casa colapsada, o teto afundado, as paredes escancaradas. 27 anos construindo da mesma forma, disse finalmente. E nunca aprendi isso. Virou-se para Mateu. "Perdoa-me, rapaz." Mateu não respondeu de imediato. Contemplava o povoado com o rosto cansado, envelhecido por noites insones e uma responsabilidade que ninguém deveria ter carregado sozinho. "O importante", disse por fim, "é que estamos vivos." As semanas seguintes foram árduas. Houve que escavar, resgatar, contabilizar perdas. Improvisaram-se abrigos temporários com lonas e madeira recuperada. A cabana de Mateu continuou a servir de ponto de encontro. Cozinha comunitária, enfermaria e centro de decisões. Que algo mudou. Ninguém voltou a chamá-lo de louco. Os homens que antes riam, agora sentavam-se com ele, caderno em punho, pedindo explicações. Mateu resgatou os velhos cadernos do avô, com folhas amareladas e desenhos a lápis. "Não é magia", dizia, "é ar quieto e respeito pelo clima." Explicou como o segundo teto quebrava o vento, como a câmara de ar retinha o calor, como a inclinação evitava a acumulação mortal de neve. Explicou com palavras simples, tal como o avô lhe ensinara. Dom Eusébio foi o primeiro a reconstruir não apenas a sua casa, mas ajudou a levantar outras, todas com teto duplo. Desta vez, ninguém protestou pelo uso extra de madeira. Ninguém falou em desperdício. A tempestade ensinara uma lição demasiado custosa. O padre Julián mencionou o nome de Mateu na missa. "Deus falou através da sabedoria", disse. E por vezes, a sabedoria vem de onde menos esperamos. A história extrapolou os limites da serra. Gente de outros povoados veio ver as casas novas. Perguntavam, mediam, tomavam notas. Mateu, sempre reservado, aprendeu a explicar uma e outra vez, sem orgulho, sem rancor, apenas com a verdade. No inverno seguinte,
O frio chegou e não matou ninguém. As novas casas consumiram menos lenha, os telhados não estalaram, o calor preservou-se. O que salvara vidas na tempestade, agora aprimorava a vida cotidiana. Certa tarde, enquanto o sol se punha entre os pinheiros, Dom Eusébio sentou-se junto a Mateu no tronco, frente à cabana. "Sabes o que é o pior?", disse. "Não foi termos errado, foi termos rido." Mateu assentiu. "Meu avô dizia que zombar do que não entendemos é a forma mais rápida de aprender tarde demais." Dom Eusébio sorriu com tristeza. "E tu aprendeste antes de todo." Mateu olhou para sua cabana. O segundo teto continuava lá, silencioso, sem pedir reconhecimento. Já não era motivo de escárnio, era exemplo. Com o tempo, a silhueta das casas do povoado mudou. 2 tetos tornaram-se a norma. Ninguém voltou a construir de outra maneira na serra. E a cada inverno, quando o frio chegava, alguém recordava em voz alta: "Lembram-se de quando rimos do segundo teto?" E ninguém ria, porque todos sabiam que naquele dia não foi a tempestade que salvou o povoado. Foi a sabedoria que souberam escutar apenas depois de terem estado a um passo de perder tudo.